Muito bem, agora nós vamos preparar o nosso ambiente de desenvolvimento. Eu quero só dar algumas explicações aqui sobre esse programa Git, né? O Git, ele faz o versionamento dos códigos, né? Aqui eu coloquei alguns comandos que são os mais utilizados. Esse Git aqui, ele é um programa que ele é executado no CLI, no CLI, que é esse terminal, né? Então, você clica ali, digita o Git, aí tem qual que é o código dele. Por exemplo, tem aqui o Git pull, que atualiza o local com as últimas alterações do repositório online. Então, se eu der um Git pull aqui, o meu ficou esse FF ali, mas é só um plugin que eu tenho aqui no terminal, tá? É o Git pull. Beleza. Então, aqui ele está dizendo que já está atualizado o repositório. O que nós vamos fazer agora? Eu vou dar uma pausa aqui só para exemplificar que nós vamos trabalhar com esse checkout. Aqui, esse checkout, ele faz a transição de ramos, que é ou branches, né? Como que funciona? Você vai trabalhar em um ambiente... se não tivesse o Git, vamos dizer, né? Você teria que pegar uma pasta separada e colocar o seu código de desenvolvimento. E a hora que você acabasse, você teria que colocar em cima do código de produção. No caso, o Git é para isso, só que numa pasta só. Então, por exemplo, eu vou criar um repositório só para isso, para exemplificar. Eu vou fazer uma pasta aqui de exemplo e vai ficar mais claro sobre essa parte do Git. Aqui dentro do repositório, eu vou criar uma pasta aqui. Então, exemplo Git. Dentro dessa pasta, eu vou abrir aqui também um terminal. Vou deixar aqui lado a lado. Vamos deixar assim, Então, entenda o seguinte. Então, aqui tem uma pasta em branco e aqui está no terminal. O que eu vou fazer? Vou fazer com que essa pasta aqui, vazia, seja inicializada com um repositório vazio. Então, não se preocupe com os códigos que eu vou colocar aqui agora. Os principais são o que já tem ali no repositório. Você não vai precisar dessa parte por enquanto, tá? Então, eu vou iniciar o repositório. Beleza? Um repositório vazio. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo aqui, criar um novo documento e eu vou colocar arquivo 1.txt. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou comitar, que é gravar esse arquivo num repositório. Já ao criar aqui o repositório vazio, ele já me deu um nome de repositório como master. Existem alguns lugares que está colocando main, mas é o repositório principal, né? O que eu faço aqui? Se eu der um status, eu vejo que tem um arquivo que ele não foi comitado. Então, é o arquivo... cadê o nome dele? Arquivo 1.txt. E ele já me dá aqui alguns
comandos que eu posso fazer. Ó. Então, deixa eu registrar aqui esse arquivo. Vou adicionar ele para ser versionado. E agora eu vou commitar ele, né? Vou dar aqui um git commit e vou colocar teste. Alterei. Beleza. Agora, eu vou criar um outro ramo. Vou criar um outro branch, né? É um outro ambiente aqui para desenvolvimento. O que eu vou fazer? Vou dar um git checkout. O checkout é para mudar. Só que além de mudar, eu quero que cria. Então eu coloco o parâmetro "-b". Então, além de mudar, ele já cria se não tiver o para qual quero mudar. Eu vou colocar o nome do outro ramo, o outro branch, de dev. Então, agora, se você observar, ó, eu estou no ramo dev. E eu vou fazer uma alteração nesse ramo. Eu vou chamar de branch, tá? Que essa palavra está estranha em português. Então, chamando aqui de branch. Ok, então vou criar um outro arquivo. Chamado aqui arquivo2.txt. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou adicionar o arquivo 2. Ok? E agora eu vou gravar ele, que é commitar. E está commitado. Daí, você observou que o arquivo que eu fiz o commit está no branch dev, mas não está no branch master. Então, se eu der um comando agora de voltar para o git checkout, se eu voltar agora para master, então eu vou voltar aqui, checkout master. Digitei errado. Checkout master. Não tem o arquivo 2. Ok? Você viu que sumiu aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar mais fácil e você não precisar ficar decorando aqui esses códigos que eu dei, porque isso aqui ficou complicadinho, né? Muito código. Vou abrir no VS Code, ok? Vamos fazer o seguinte, ó. O que eu vou te explicar aqui agora é a mesma coisa, só que sem utilizar esses punhado de código, ok? Se você vier aqui embaixo, ó, ele tem o nome da minha branch, que é a master. Se você clicar aqui agora, você vai ver que ele tem a master e a dev. Se eu clicar aqui agora, ele vai fazer aquele código que eu fiz no terminal, só clicando, né? Ó, cliquei. Agora eu estou no ambiente de dev, no branch dev, e tá aqui os dois arquivos, ó, criados. Certo? Da mesma forma, eu posso colocar aqui uma alteração, gravando. Quando eu clicar aqui em fizer alguma alteração, ele vai me indicar aqui que eu tenho uma alteração pendente. É a mesma coisa que se eu vier aqui no código, no terminal, e dar um git status. Ele está me falando ali, opa, tem um arquivo alterado. Certo? Ele está indicando ali que precisa ser feito. Então, aqui no VS Code, eu vou clicar aqui em cima. E ao invés de eu dar o código na linha de comando, eu vou fazer aqui em cima. Ó, que é a confirmação. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, alteração teste. E confirmo. Aqui ele vai perguntar, né? Você gostaria
de fazer esse stage, o que acontece? Existem duas operações, né, para commitar. Deixa eu cancelar aqui. Isso aqui também no VS Code é melhor para fazer. Tem esse maisinho aqui, ó, que você prepara a alteração. Existem dois estágios da alteração. A alteração que está preparada para commitar e a não preparada, né? Se eu vier aqui agora, ó, e colocar 2, eu fiz uma alteração e gravei. Você vai ver que mesmo sem ter feito aqui a confirmação das alterações, eu tenho a alteração preparada e a alteração sem estar preparada, né? Então eu tenho aqui, ó, voltando aqui, né, para ficar mais simples, ó, se eu clicar em cima desse arquivo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar lado a lado a versão anterior e a versão nova, ó. Então aqui ficou nesse meio vermelho aqui o arquivo anterior e aqui no verdinho o arquivo novo, que é a alteração que já está preparada, ó. Ou melhor, a preparada é a 1 e a nova alteração é a 2. Se eu clicar aqui agora, ele junta e a alteração preparada ficou o arquivo 2. Eu posso abrir por aqui também, ó, abrir o arquivo, ao invés de abrir dessa forma que ele traz o lado a lado. Então, beleza. Então, dessa forma aqui, eu posso agora confirmar a alteração. Vou vir aqui, confirmar. Passei aqui agora uma explicação sobre o Git. Nós vamos utilizar essa alteração. Você pode escolher, né, tanto via terminal quanto via o VS Code. Agora eu vou fechar esse arquivo, fechar essa pasta aqui. Como era só de exemplo, estou excluindo ela e vamos abrir aqui agora no VS Code. Embora tenha aqui os comandos, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou até fechar o terminal. Para simplificar para você, ao invés de eu dar aqui o git checkout -b, nome e tal, você vai fazer o seguinte, ó, não precisa de código. Vamos fazer sem linha de comando, tá? Clica aqui em cima da master, ó, e você vai clicar aqui em criar ramificação. Ó, clicou. Aí você vai digitar o nome do branch. Por padrão, eu queria pedir para que você escrevesse o seu primeiro nome, tá? Vou clicar aqui em Johnny. Vou colocar Johnny Vaz. Eu acho que eu já até tinha criado um Johnny. Então, coloca ali o seu nome, que é o nome do branch, certo? E dá um Enter. Observou aqui agora que nós estamos trabalhando em cima da branch seu nome. No caso aqui está o Johnny Vaz. Essa branch aqui, se eu abrir aqui agora o site, ó, se eu vier aqui, aqui tem onde eu consulto as branches aqui, né? Não está aparecendo aqui, ó. Só tem a master, certo? Eu só fiz a criação da branch local. Aí aqui, ó, se eu vier aqui no arquivo, você vai ver que tem um símbolo de nuvem com uma flechinha para cima, tá vendo? Aqui ele tem, ó, publicar ramificação. Seria a mesma coisa do que eu der o git push, que é empurra alterações para o repositório online. Então, o que eu quis trazer aqui, embora talvez seja mais difícil você decorar os códigos no começo, depois fica mais comum, mas você não precisa utilizar a linha de comando
pode utilizar pelo VS Code, mas é interessante que você saiba o que é cada um dessas operações, né? Então, eu acabei de criar aqui, ó, vim aqui, criei uma nova ramificação nessa primeira opção. Estou aqui em cima do branch Johnny Vaz, mas ainda não publiquei, que eu preciso enviar agora para o arquivo online, né? Então, eu vou clicar aqui agora, ó, ele está fazendo essa operação. Deixa eu ver por que não foi. Pessoal, o que acontece, né? Analisando aqui esse problema. Como eu já tenho um usuário que eu já utilizo configurado aqui no meu terminal, então eu não estou logado com esse usuário, né? Porque aqui dentro do site, ó, o usuário que eu preciso enviar as alterações dentro desse user code 2D é o usuário user code 2D. Mas eu tenho um usuário outro, né? Que é o Johnny mesmo, o Johnny Vaz. O que eu vou fazer aqui agora? Porque eu estou sem permissão nesse repositório, né? Ou seja, quando você criar o seu repositório aí, ele fica no seu usuário e eu não tenho acesso, né? Embora você tenha feito fork, né? A ramificação do meu repositório. Então, eu não tenho acesso ao seu. Então, eu vou fazer o seguinte, só para ser mais simples, mas para você não vai ter esse problema, eu vou adicionar aqui permissão para mim, né? O meu outro usuário, que é o Johnny Vaz. Ó. Aí, o que eu faço? Eu copio aqui e faço uma permissão para mim mesmo, né? No outro usuário. Aceitei a permissão. Ó. Beleza. Aí agora o meu outro usuário já faz parte desse repositório aqui, é um colaborador desse repositório, certo? Só para ser mais simples aqui e não complicar muito. Mas é isso, se eu não, um usuário logado, não posso enviar para um repositório que eu não tenho acesso. Então, a mensagem de erro ali, eu entendi porque realmente tá certo, dá o problema, né? Agora, eu já me adicionei como colaborador e eu vou subir a alteração que é do meu usuário. Vamos ver. Beleza, subiu. Confirmado, então. O que eu vou fazer, né? Vou abrir lá no site. Ó, vou clicar aqui. E vamos ver aqui, ó. Já está aparecendo aqui 2 branches. Já está aqui o Johnny, ó. Já está aqui o branch de desenvolvimento. E para a próxima aula, já está preparado o nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos trabalhar aqui em cima do branch aqui, seu nome. Beleza?